Olá, meninos e meninas, professora Raquel, mais uma aula de filosofia e continuando o nosso tema sobre a política. Hoje nós vamos falar sobre Maquiavel. Já ouviram falar em maquiavelismo? O termo maquiavélico, uma coisa do mal, deriva desse filósofo que a gente vai estudar hoje. Teremos uma sequência de 2 aulas de Nicolau Maquiavel e hoje a gente vai estudar a ética. Qual é a concepção ética que inspira a teoria política de Maquiavel? Vamos começar? Nicolau Maquiavel. Vamos ver a época do Rousseau, do Nicolau Maquiavel, para a gente poder entender o contexto histórico. Ele é um renascentista, vejam a época dele, século XVI. Então, Nicolau Maquiavel, ele atende a uma necessidade do seu tempo, porque ele é um filósofo de Florença, na Itália. A Península Itálica naquela época eram diferentes cidades, estados que viviam em conflito, então era um período de instabilidade política. Nicolau Maquiavel, ele queria a unidade política e ele é conhecido como realismo político. Realismo político no sentido de que ele vai estudar, ele vai falar sobre a política tal como ela é e não como concepções a priori, idealistas da política, da tradição clássica grega. Nicolau Maquiavel, ele é um renascentista e como renascentista ele dialoga com os clássicos e dialogando com os clássicos ele vai ter uma concepção da liberdade. Então, em vez do determinismo do destino, o ser humano teria a liberdade, teria a faculdade de construir-se a si mesmo, ser autor da sua própria história. Então esse é o eixo ali que norteia a filosofia do Nicolau Maquiavel. E o realismo político é a política como ela é. Nicolau Maquiavel tem um livro que eu vou dar como referência para vocês, O Príncipe, que é um manual lido por chefes de estados ao longo da história. Tem uma leitura de Napoleão Bonaparte e uma edição com rodas de rodapé, com notas de rodapé, mostrando quais foram as anotações de Napoleão sobre essa leitura de Maquiavel. Então, O Príncipe de Maquiavel é um manual sobre o poder, é como se fosse um tratado sobre a arte da política. E o tema central do Príncipe fala o que é a política. Política é poder. E o poder a política é um jogo onde há disputas de poder e o político, ele é o jogador que conhece as leis, sabe jogar, ele conquista o poder e deve manter-se no poder. Porque caso contrário, se ele não conseguir se manter no poder, as disputas de poder são um mal maior. É mais ou menos assim que a gente vai ver, temos 2 aulas sobre Maquiavel e a gente vai entender isso com mais profundidade. Maquiavel, vejam no slide, ele parte do princípio de que a natureza do homem é mau. O homem, por natureza, é mau e egoísta. Lembram do Rousseau? O homem é bom, a natureza o corrompe? Maquiavel já é uma outra linha política, uma outra linha filosófica. O homem é mau, a natureza humana é má. E o homem, sendo perverso, ele quer poder e ele quer a glória para si. E todos querem isso. Então, aquele que conquista o poder deve manter o poder. E é isso que o príncipe deve fazer, e por isso que nessa obra é um manual sobre poder, sobre política, lido por grandes chefes de Estado. Porque se ele não manter o poder, o outro pode tomar o poder. E essa briga pelo poder é a instabilidade política, porque a sociedade precisa de uma estabilidade, onde sem disputas de poder, sem guerra, podemos alcançar a paz. E na paz pode haver prosperidade, bem-estar e as pessoas viverem felizes na sociedade. Mas na realidade, o homem é mau e ele quer poder. E se ele quer poder, os outros também querem. Então o líder, o chefe de Estado, o governante, ele tem que conquistar o poder e manter o poder. Então, O Príncipe de Nicolau Maquiavel é um manual sobre a arte de governar, que fala sobre política e sua essência, que é poder. É um jogo onde o político sabe jogar e ganhar.
porque a leis, Maquiavel, como um bom renascentista, ele quer estudar a realidade da natureza. Então ele é contemporâneo de Da Vinci, ele é contemporâneo de Michelangelo, Nicolau Copérnico. Então, enquanto Da Vinci estava dissecando a natureza humana para ver como é a natureza humana, como é no seu sentido, na sua constituição biológica, Maquiavel faz isso na política. Ele quer dissecar na realidade como que é a natureza humana. O homem é mau, ele tem sede de poder e todos são assim. Então, um precisa conquistar o poder e mantê-lo. Com o poder na mão de o líder, a sociedade se torna estável e na estabilidade é possível a paz e a prosperidade. Vamos ver como que isso funciona? Ó, acompanhe o slide com a professora. Então tá, o poder político secular é incompatível com os valores cristãos, que é o tema da nossa aula, a ética em Maquiavel. Então, se na ética cristã o bem é para a salvação individual da alma, no ethos da política, no modo de ser da política, o bem ele é relativo às circunstâncias necessárias para a salvação coletiva da cidade. Então, tem uma história, um político contemporâneo de Maquiavel, César Borges, que Maquiavel cita na obra dele, né? César Borges, ele cortou um homem em dois para evitar uma revolta. Então, um mal menor, em vez de permitir uma revolta que mataria muitas pessoas, um derramamento de sangue, César Borges cortou um dos revoltados para servir de exemplo para os outros. Então, por isso que Maquiavel dá origem a essa palavra maquiavélica, como se o governante tem que ser um tirano, ele tem que fazer uso da força e da crueldade. São interpretações de Maquiavel. Na verdade, ele fala, ele tem que manter o poder sob qualquer circunstância. Há uma frase atribuída a ele de que os fins justificam os meios. Na verdade, Maquiavel nunca escreveu isso, é uma interpretação dele, de que a finalidade da política é manter-se no poder. Não importam os meios para que essa finalidade seja alcançada. Ó, vamos acompanhar o slide com a professora. Então, na ética cristã, né, há um bem, a salvação individual da alma, e no ethos da política, o bem, ele é relativo às circunstâncias necessárias para a salvação coletiva da cidade. Mesmo que o governante seja necessário praticar um mal para evitar um mal maior. E ele também dialoga com a tradição clássica grega, né, de que a virtude do governante, o governante que inspira o ideal de nobreza, né, aquele que mantém a palavra, o nobre, ele tem fidelidade, ele tem lealdade, é um nobre no sentido de que ele tem as virtudes. Para Maquiavel, a gente vai ver na próxima aula o conceito de virtude em Maquiavel, é aquele que mantém o poder, sabe como funciona o jogo da política e sabe se manter como alguém que está ganhando aquele jogo, aquele que está com o poder na mão, literalmente, porque ele precisa manter esse poder. Ó, vejam no próximo slide, para manter a paz, a prosperidade e a felicidade, o bem-estar das pessoas. Então, a política, ela está acima da moral. Um dos grandes legados de Maquiavel é desvincular a política da moral. O bom governante é aquele que consegue manter-se no poder. As disputas de poder são piores que a tirania. A estabilidade política é o objetivo final para o qual valem-se os meios necessários. Ó, vejam essa imagem que interessante, essa frase do Maquiavel é muito forte. Ao príncipe é necessário, então, bem servir-se das qualidades da besta. Então, o leão com a inteligência e a astúcia, não, o leão com a inteligência e a força e a raposa com a astúcia. Então, ele tem que ter, e para Maquiavel, a política também é um jogo de aparências. Em vez da realidade, da tradição platônica, do idealismo, a política ela é a realidade da natureza humana, é um jogo de aparências. E nesse jogo de aparências, o político deve usar as máscaras necessárias. E ele dá um tratado de filosofia política. Uma das frases mais fortes dessa obra, O Príncipe, é essa, de que o príncipe deve bem servir-se das qualidades da besta, né? A astúcia da raposa e a inteligência e a força do leão. Vamos ver no próximo slide aqui. Ó, essa é a obra, O Príncipe, né? É um manual da leitura
e foi lido por Napoleão Bonaparte. O Index Librorum Prohibitorum, ele já foi um livrinho de 100 páginas com 26 capítulos que já esteve na lista dos livros proibidos pela Igreja. Então, Maquiavel inspirou o mito do maquiavelismo, e essa frase de que os fins justificam os meios, ele nunca escreveu isso, né? Na verdade, são interpretações que resumem a essência do pensamento de Maquiavel. Política é poder, e aquele que está com poder deve manter-se, não importam quais os meios necessários para manter-se no poder. Porque se ele não conseguir se manter no poder, outros vão disputar o poder, e as disputas políticas são piores do que a tirania. Então, Maquiavel, ele é um dos filósofos que mais cai no vestibular, no Enem. Ele caiu em 2013, caiu em 2016, tem uma questão aí do Enem de 2019. Olha aí, vamos ler o texto com a professora? Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a sua própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Então, aí está falando a tradição clássica grega de que o governante ele deve ter a virtude, né? Por exemplo, um rei tem uma palavra de rei, a palavra de rei não volta atrás, era o ideal de nobreza, o rei quando fala ele deve cumprir a sua palavra. Agora, para Maquiavel, se o que você falou, as circunstâncias que você falou não existem mais, você não tem a obrigação de ser fiel à sua palavra. Então, é quase que uma antiética em comparação à ética tradicional. A ética do político é manter-se no poder. Então, é uma contraposição, é o contrário da tradição da ética cristã e da ética clássica grega. Qual que é a alternativa que está falando sobre isso? Sobre a idealidade e a efetividade da moral, né? A moral no sentido ideal, como ela deveria ser, a perfectibilidade do ser divino que não está presente na natureza humana. A natureza humana é má. Então, qual que é a natureza humana efetiva, na realidade, tal como ela é? O homem é mau e deseja o poder para si. Então, olha aí a alternativa A, foi a questão do Enem de 2019. E é isso, meninos e meninas, estudem, fiquem com Deus. Maquiavel é um dos filósofos que mais cai no Enem da teoria política moderna, autor do realismo político, e a nossa próxima aula é sobre o conceito de virtude e fortuna em Maquiavel. Acessem a nossa plataforma Eduque, estudem e fiquem com Deus.